Parece que está rolando uma revolução silenciosa, sabe? Uma mudança cultural que convida a gente a pisar no freio, num mundo que parece que só tem acelerador. Hoje, a gente vai mergulhar nesse movimento chamado Slow Living e tentar entender por que ele se tornou tão importante. Agora imagina só, um ano inteirinho sem nenhuma obrigação. Sem aquela pressão por produtividade, sem correr atrás de metas, só tempo para existir. É uma ideia que traz um alívio ou um certo calafrio? Pois é, o que antes parecia um pesadelo, hoje virou sonho de consumo de muita gente. Estar sempre ocupado já foi visto como símbolo de status, né? Mas agora, a busca por uma vida com mais propósito, mais calma. Essa virada de chave mostra que algo bem profundo está mudando na nossa cultura. E para a gente entender como essa mudança acontece na vida real, na prática, vamos conhecer a história da Emma Gannon. A jornada dela é um retrato perfeito dessa luta contra o esgotamento. A Emma Gannon era, sabe, o pôster da cultura da produtividade. Uma escritora e podcaster de sucesso, vivendo sempre no limite, até que o corpo dela simplesmente disse chega. Toda essa jornada de redescoberta virou um livro chamado Um Ano de Nada. A Gannon descreve aqueles sinais de alerta que o corpo mandava e é uma experiência com a qual muita gente consegue se identificar. Aquela necessidade de continuar a qualquer custo, mesmo ignorando os pedidos de socorro do próprio corpo. O que a gente vê aqui é basicamente um resumo da jornada dela. Um ciclo que, infelizmente, muitos conhecem bem. Começa com aquela rotina intensa, depois vem os alertas que a gente ignora, aí o colapso inevitável e, por fim, a difícil recuperação. É uma história que faz a gente questionar os limites da nossa própria resistência. Mas olha, a história da Gannon não é só sobre ela, né? É como se fosse um espelho de um movimento cultural que está ganhando cada vez mais força. Vamos então explorar um pouco mais a ascensão do slow living. E é importante deixar claro, slow living não tem nada a ver com preguiça. É sobre ser intencional. É uma filosofia de vida que convida a gente a saborear o momento presente, em vez de viver nessa corrida maluca em direção a um futuro que a gente nem sabe qual é. A popularidade do movimento é gigante, não dá pra negar. São mais de 6 milhões de posts no Instagram com a hashtag. Mas isso também traz uma certa ironia, né? A busca por uma vida mais lenta, muitas vezes, é exibida em uma plataforma que nos incentiva a viver tudo de forma super acelerada. E essa onda não está só nas redes, não. As livrarias estão cheias de livros que ensinam a gente a valorizar nosso tempo, nossa atenção. São obras que mostram como a gente pode resistir a essa tirania da produtividade. Tá, mas de onde vem esse cansaço coletivo? Por que uma geração inteira parece que está vivendo à beira de um esgotamento? Vamos investigar as causas por trás disso. Para Emma Gannon, a resposta é um sentimento que todo mundo conhece: o esgotamento. É aquela sensação de que estamos todos no limite, sabe? Tentando equilibrar pratos demais ao mesmo tempo. E basicamente, 3 fatores ajudam a explicar esse esgotamento todo. Primeiro, a tecnologia, que simplesmente apagou a linha que separava o trabalho da vida pessoal. Depois, a pandemia, que forçou todo mundo a reavaliar as prioridades. E, por fim, a realidade dos milênios, a chamada geração do burnout, que cresceu no meio de instabilidade econômica e uma pressão absurda por um sucesso quase inatingível. Mas como em tudo na vida, tem o outro lado da moeda, e tem uma crítica aqui que a gente não pode ignorar. A pergunta que não quer calar é: não fazer nada é um luxo para poucos? Numa sociedade tão desigual, quem é que pode, de verdade, se dar ao luxo de desacelerar? E aqui a gente vê bem esse contraste, essa dura realidade. De um lado, a promessa de uma vida mais calma, mais conectada. Do outro, a luta diária de quem não tem tempo nem dinheiro para isso. O slow living pode acabar virando mais uma fonte de pressão para quem não consegue se encaixar nesse ideal. E olha que interessante, até os grandes defensores do movimento, como a própria Gannon, reconhecem o privilégio que existe por trás dessas escolhas. A chance de parar por um ano foi um luxo que, vamos combinar, a maioria das pessoas não tem. E isso faz a gente questionar o quão acessível o slow living realmente é. Então, peraí, se tirar um ano sabático não é uma opção para todo mundo, o que se faz? A gente desiste? Não. A resposta pode estar nas pequenas coisas, nos detalhes. A Gannon mostra que a mudança não precisa ser radical. Num dia super difícil, uma caminhada rápida e um buquê de flores baratinho foram suficiente para ela. A lição aqui é simples: encontrar pequenos momentos de beleza no meio da correria do dia a dia. No fim das contas, a mensagem principal, o grande aprendizado de tudo isso, é um lembrete muito poderoso. Nada, absolutamente nada,
vale mais do que a nossa saúde. E saúde não é só não estar doente, né? É um estado de bem-estar completo, físico, mental e emocional. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O que dá para deixar para trás hoje para conseguir um pouquinho mais de paz? Às vezes, o primeiro passo para uma vida mais leve é simplesmente soltar aquilo que já não faz mais sentido carregar.